Oi, pessoal, vamos chegando aí para nossa live dos pontos fortes, hein? Já estou aqui online às 19h59 pontualmente para a gente discutir aqui o que são isso, os pontos fortes. Vem chegando, Gisele, minha linda, bem-vinda, você foi a primeirona. Rafa, vão entrando, vão convidando o povo, vão chamando aí, vão mandando aí o aviãozinho, patrocinando aí essa live para a gente poder atingir o máximo de pessoas que a gente conseguir. Estou esperando aí o Marcelo chegar para eu poder mandar o convite para ele, ok? Vão preparando as perguntas também. É muito legal esse trabalho do Marcelo, vocês vão adorar. Eu me surpreendi, foi uma coisa que foi uma grata e agradável surpresa nessa quarentena. Eu fiz esse processo de coach com ele e eu me surpreendi com os meus pontos fortes, principalmente o primeiro ponto forte, né? Mas deixa ele entrar aí pra gente ver. Vamos lá, cadê o Marcelo? Tô esperando ele chegar. Oi, Tati. Carol, minha irmã linda, você já tá aí na área. Rafaela, vai mandando aí o aviãozinho, gente. Vai convidando o máximo de gente que vocês conseguirem, porque vai ser uma live aqui, 1 hora de muito papo, de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E eu vou dar informação importante. Ó, amanhã eu tô lançando a segunda jornada terapêutica do Pare de Carregar o Piano e Vá Tocar a Sua Vida. É uma jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, com o objetivo de estabelecer princípios e valores para ativar a identidade, clarificar propósito. E são 21 dias comigo, uma jornada inteiramente gratuita no WhatsApp. Eu tô com o primeiro grupo, tendo resultados fantásticos, o pessoal tá gostando muito. Deixa eu ver se o Lopo, boa noite, boa noite. Olha aí, ó, o Marcelo chegou. Vou chamar ele aqui. Visualizar. Tá aguardando aqui, conectando. Olá! E aí? Olha, nós aqui. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu apresentar você aqui para os seguidores. Esse é o coach dos pontos fortes. Ativar o Hulk para a galera cair matando na técnica da ira, né? Aí a galera tem que se transformar em Hulk, se revoltar e pegar força e pá. Mas vamos lá, Marcelo. Vamos falar um pouco aí pro pessoal que é esse processo aqui, ó, cheio de relatórios. É um... Ó, deixa eu te... Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vamos ver se o Tá. pessoal tá Que tenho a impressão que tá um pouco falhando o seu vendo. vídeo tá bem embaçado pra mim. Não sei se pra quem tá na live Pra tá também. dar aí o resultado, pessoal. Como é que tá aí minha imagem? Como faço para ir pra dentro, Ana? Oi, Ana, eu vou divulgar amanhã. O link vai ficar na minha bio, tá? Você vai ver. Ah, tá tudo bem aí? Do Marcelo, vocês estão vendo bem, ouvindo bem? Acho que sim, viu, Marcelo? Tá? Acho que tá. E aí, Marcelo, conta pra gente É porque, sobre essa técnica. olha, eu tô te ouvindo muito mal, tá picotando. Eu ouço uma letra das suas palavras. Aqui eu tô com volume máximo, viu? Não, mas não é questão de volume, não. É que a sua imagem tá Deve ser distorcida, tá estranho. ou seu Wi-Fi ou seu 4G, porque aqui eu tô É, eu tô no Wi-Fi aqui. deve ser trocar aí pro 4G para ver se melhor. Melhorou um pouquinho, peraí, deixa eu ver. Tá falando. Qualquer coisa você entra e sai de novo pra gente ver se melhora. Peraí. É a sua aí que tá travando, tá rodando um pouquinho. Rodou porque eu troquei pro 4G agora. Peraí, vamos ver se melhora. Deixa eu ver. Louco, você tá dizendo que a minha tá ruim, vida ruim de livro.
Vê? Marcelo, ok, Lívia, ruim. E agora, Lívia, sua imagem está distorcida e o vídeo está Ah, a falhando. Lívia melhorou muito agora. Nossa, Foi a agora é a rede, porque Lívia. tem três redes aqui de internet. Aí eu peguei uma que está com sinal cheio aqui, que ela estava boa, mas de repente melhorou agora, galera. A sua, Agora Lívia, tá tá? ótima, só ótima. Tá. Então vamos voltar do começo, né? Porque eu tava realmente quase não escutei o que você falou. Mas agora eu posso te escutar e te ver muito bem agora. Melhorou bastante. Ok. Então, Então, volta com pronto, como eu a estava. questão do. Isso, tá lá. Volta com a questão do teste e de o que você pensou quando você olhou aquilo e falou, nossa, eu li meu relatório, isso sou eu? Né? Me responde aí. Não, sim, totalmente. Bateu e foi assim, foi uma surpresa, porque eu não imaginava que os meus pontos fortes eram esses, eu não imaginava que isso era ponto forte, que isso era bom para mim, não imaginava que eu poderia utilizar isso ao meu favor, Uhum, relacionamento, negócios, no meu trabalho, não imaginava. Tinha noção, ainda mais na escala, que você traz para mim os 5 primeiros pontos, né? é, E é. isso ficou bem bacana. É um manual de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e eu adoro, adoro me conhecer, adoro fazer esse movimento de cair para dentro de você, o leste lerrar, né, que é a expressão hebraica, vá para dentro de você, porque esse é o sentido da vida. E eu faço, por exemplo, muita iridologia nos olhos, né, das pessoas, tanto de comportamento, como problemas físicos, como problemas emocionais, tudo que for para ser desvendado, revelado, eu adoro. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, até para ajudar a esclarecer do que a gente vai falar aqui hoje, é contextualizar, né? Então, o que é isso? Né? A gente fala talento. A palavra talento remete a alguma coisa que você vai lá no dicionário e vê talento, o que é um dom, alguma coisa desse tipo. E na verdade é. Agora, quando você olha para o seu relatório e você fala os 5 principais talentos que você tem, na verdade, o seu relatório tem 34, e elencando, você vai entender que os 5 e 10 primeiros são os dominantes, aqueles que aparecem automaticamente para você diante das situações da vida. E lá Uhum. embaixo você vai ter aqueles que não aparecem nunca, que não são parte de você, né? E o que é um tema de talento, que é esse nome que aparece aí? O tema de talento é uma categoria onde cada pessoa é única e dentro dessa categoria ela tem várias subcategorias que compõem ela. Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa extremamente estudiosa. Em Muito. primeiro lugar, você é estudiosa. Aí, quando Isso você lê o seu relatório, qual foi a frase que mais te chamou a atenção dentro do seu relatório? vou pegar aqui agora, tá? Gente, eu convidei o Marcelo para fazer essa live aqui comigo, porque está sendo a nossa sessão de coaching, até para vocês conhecerem. Porque a gente tá essa pandemia e tudo está sendo assim online. E aí eu propus a ele, eu falei, olha, vamos fazer uma live para você me revelar pela live, aí você vai porque eu não tenho nada. Então, assim, o estudioso, por causa de seus pontos fortes, você fica à vontade para oferecer sugestões a pessoas que regularmente procuram seu conselho, ou seja, tudo a ver com a profissão que eu exerço como terapeuta. Exatamente. Então você é uma pessoa interessada. Muito, Interessado é uma característica de um estudioso. Então vamos demais. pensar na palavra estudioso como aprendedor. Né? Vamos tirar o estudioso, porque quando a gente É, fala estudioso para um brasileiro, ele fala tem que ficar em cima do livro. E não é isso. não, Tem, existem muitas maneiras de aprender. uhum, é verdade. E cada um usa a sua. Inclusive, quando a gente faz o teste, os relatórios são muito personalizados. Então, eu também tenho estudioso. O meu estudioso é o quarto. Mas o meu relatório, quando eu li, ele não tem a ver com o da Lívia, porque o da Lívia é para ela. E o meu é para mim. É a minha forma de fazer isso. Né? Então, o que são os temas de talento? Eles são categorias. Ok. E o que são talentos? Bem, vou resumir bem claramente o que é um talento, sob a ótica dessa metodologia.
Um talento é uma maneira natural de você pensar, Uhum. sentir e se comportar. É a maneira natural como você reage às situações. Entendi. Pensar, sentir e agir. É como você faz isso tudo no automático, né? Então é importante mencionar também que os talentos não são rótulos, eles são neutros. Ou seja, vou dar um exemplo claro aqui. Os talentos que levaram o Barack Obama à presidência dos Estados Unidos não são os mesmos que levaram o Donald Trump para o mesmo lugar. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer pessoa que se proponha a fazer qualquer coisa, grandiosa que seja, por mais grandiosa que seja, como ser presidente da República de um país, Uhum. ela vai ter sucesso nessa empreitada se ela utilizar os próprios talentos naturais. E é isso que a Olha, gente está trazendo código, aqui agora. olha isso que importante, né? É isso. Então, assim, a gente passa a vida escutando que a gente deve fazer isso, deve fazer aquilo, que a gente deve ser parecido com esse ou com aquele. Um exemplo clássico é assim, hoje em dia você vê muito na internet, inclusive. Você precisa ser disciplinado, você precisa ter foco, você isso, você aquilo. Mas, Generalizando. Hum. generalizando, mas saibam, quem estiver ouvindo a gente, que foco é um talento. Disciplina é um talento que você pode ter ou não ter, Deixa eu ver se eu certo? tenho. Peraí, deixa eu ver se eu tenho algum desses. Não, todos têm os 34. A questão é em que momento eles aparecem. O meu Se está no eles são. décimo foco, O foco está em qual? 19º. 19º. Ele já Difícil. não é. Ele já saiu da dominância, né? É, Outra coisa que é disciplina. interessantíssima dizer. Hein? Disciplina, 25º. Não se aplica a mim essas regras. Pois é, mas você não precisa ter o talento da disciplina para entregar seu resultado. Pois é, aí é que tá. Porque se eu focar nos meus pontos fortes, eu vou agir de acordo com os princípios da minha natureza. Se eu ficar Exatamente. eu vou ficar querendo seguir regra, pegar regra do mundo, regra aí das pessoas do jogo, essas coisas, e querer e vou, não vai dar certo. Não vai dar certo porque não é você. Então, eu vou sustentar o que eu estou falando para você, e isso é importante para que todo mundo entenda, né? Essa metodologia nasceu de uma pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas, para começar. Então, tem uma validação muito forte. E uma personalização muito forte, né? Então, quando você tem um talento natural para uma determinada coisa e você treina isso, você dispara igual um foguete, porque você Muito chega perto da excelência o tempo verdade. todo. Você tirou o olho, sabe? A sensação Você que eu tira. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, quando você treina alguma coisa que você não é bom, você melhora, mas jamais você vai chegar a ser excelente naquilo. Não é possível. Aí, isso é corroborado por uma pesquisa que foi feita na Universidade do Nebraska. E eu gosto de falar de ciência porque, assim, não tem como você duvidar. Foi testado, entendeu? claro, tá E validada, era para aceitar mais a informação, ok. aí o que eles fizeram? Eles pegaram uma amostra de 1.000 estudantes. Aí a universidade estava com problema com relação à leitura e interpretação de texto. Eles queriam saber qual era o problema. E aí chamaram o Instituto de Pesquisa, chefiado pela pessoa que inventou esse teste. E aí eles foram lá e pegaram 1.000 alunos e aplicaram um teste de leitura. Então eles pegaram a média dos alunos, saía com 90 palavras por minuto de leitura. Só que tinha um pessoal dentro desses 1.000 que já começava lendo 350 palavras por minuto, ou seja, eles já eram acima da média. Ah, Naturalmente. naturalmente ele já tinha esse talento. Naturalmente. Aí o que acontece? Eles pegaram e aplicaram um treinamento sobre leitura para melhorar a leitura dessas pessoas. Aquele pessoal que já lia 90 passou a ler 150 palavras por minuto, um acréscimo de 67%. Bom, muito bom. Muito Só bom. tem um detalhe. O pessoal que já lia 350 palavras por minuto, eu lanço aí o desafio para quem estiver assistindo. Quantas palavras vocês acham que eles passaram a ler depois do treinamento? Não, responde aí rapidinho, galera. Quantas palavras eles liam? Quantas eles liam? Eles,
O pessoal que já lia 90 por minuto, que era a média, passou a ler 150 depois do treinamento. O pessoal Tá, que já partiu de 350 passou a ler mais. Quanto mais? certo. O que você acha, Lívia? Caramba, eu acho que eles já liam muito bem, devem ter melhorado. Se a gente está falando de pontos fortes, eles devem ter aumentado mais É, ó, a Gisele Bianchi mil. respondeu 1000. Certo. Vamos. Tem mais alguma opinião? 800 para Tatiane SSA. Ó, a Lívia Daniela fala uma coisa interessante, ó, é não querer enquadrar todos numa mesma caixa. Respeito à individualidade é imprescindível. Isso aí, Livinha, xará. É isso mesmo, é por aí. Aí, já que a gente já tem algumas respostas, eu vou já dizer aqui. A excelência humana, a perfeição humana hoje, para leitura, é 3.000 palavras por minuto. Esse Uau! pessoal que já era bom nisso, já era bom em ler, Sim. conseguiu atingir, após o mesmo treinamento, Caraca, 2.900 palavras por minuto. meu O que eu Deus, quero dizer com isso? chocante. Lívia, nós vamos partir agora para o seu segundo talento, que é a individualização. Pronto, me fale E um o que pouquinho o que significa. Vamos lá. individualizador é uma pessoa que tem a capacidade de olhar para as outras pessoas e entender as diferenças que ela tem e os comportamentos que ela tem. Ela tem a capacidade de olhar para as outras pessoas e dizer assim, antever certos comportamentos de acordo com certas situações. Ó, Lívia, olha você é uma terapeuta. o Você acha que terapeuta. a individualização é bom para você? Excelente. É perfeito. Tá vendo que coisa? Quais Você pediu para eu fazer a tarefinha aqui de gripar, né? foi? Me destaca uma frase aí que fala muito com você no seu teste. Há boas chances de que você pode ajudar certos indivíduos com eles informações que adquiriu, habilidades que dominou ou experiências que teve. Você Sim. naturalmente se identifica com a situação de alguém, ou seja, a pessoa traz o problema, eu me identifico com o problema. Você tem um dom para ajudar pessoas. Putz, Olha isso é só. muito. Não é a sua cara? Só Então é o seguinte, às vezes as pessoas confundem individualização com empatia. São coisas diferentes. Coisas muito diferentes. Então, sim, assim, se eu olhar para a Lívia e olhar para o relatório todo dela, que está aqui, viu, gente? Eu também tenho aqui. Ó. A gente vai entrar na empatia da Lívia no número 33. ah, Reparem que ela não precisa ter empatia para ser uma excelente terapeuta. Ela tem a individualização, que é o talento dela. Então, engraçado. o jogo é você descobrir quem você é e usar Tá. quem você é. Olha que maravilha. Então, olha, eu não falei no começo que individualização seria um tema de talento, uma categoria. Olha o que o individualizador é. Tá. Personalizador, é o cara que olha e consegue entender as diferenças, é uma pessoa extremamente observadora. Muito. Você é, costuma ser muito biógrafa, ou seja, você consegue entender a história da pessoa de uma forma mais profunda e com toque simples você consegue entender o que não foi dito, entende? Isso é uma característica de quem é de fato individualizador, né? Outra característica interessante é a atenção. Você tem sempre a atenção ao detalhe quando está Muito. conversando com alguém, né? E se eu falar alguma coisa que não é sua, você pode dizer, não, isso aí não é minha. Porque você também não é obrigado a ter tudo, certo? Claro. Porque é parte da característica. Mas uma pessoa perceptiva, orientada para a gente, para pessoas. Isso tudo são as características do individualizador. E aí você me pergunta assim, poxa, meu, mas como é que eu faço para melhorar o meu individualizador, assim como fizeram com a leitura da pessoa lá, fazendo treinamentos e tal. Quero Você vai saber. procurar coisas. Você já faz isso da sua profissão, que é ser terapeuta, é analisar. Uma coisa que potencializa a 10ª potência, a individualização, é a programação neurolinguística. Tem tudo a ver.
Entende? Então você, por exemplo, se fizer um curso de programação neurolinguística, estudar mais a fundo isso, sua individualização vai disparar. Você É vai, praticamente com os olhos fechados, você vai conseguir saber o que está acontecendo. Então, verdade. isso são características interessantíssimas. Eu não sei se vocês sabem, audiência, mas a Lívia é uma artista, né? Ao lado meu também é artista, plástica, eu tenho essa coisa do olhar o detalhe, de olhar o, sabe? Aham. E aí, A veja PNL, você. aqui, Marcelo, a PNL eu já utilizo também como ferramenta dentro da terapia, que eu trabalho com a terapia fora da caixa e para você viver fora desta caixa, não é para você sair e voltar, entende? Então, Aham. entra muito. Então, assim, quem não. No final de um processo como o nosso, a gente vai conseguir que a pessoa que está se descobrindo, ela consiga fazer o seguinte, ela consiga responder a pergunta: quem sou eu? Com a mesma facilidade que ela responde qual o seu nome. Entende? Porque assim, hoje em dia, se eu perguntar para grande parte dessas pessoas que estão aí nos assistindo agora, quem é você? Me descreve você. Não é Uhum. fácil. Alguém acha fácil se autodescrever? Conta pra gente aí. Eu, quando trabalho com isso lá na ativação de identidade, geralmente eu faço a pessoa tirar todos os rótulos. Você não é médico, você está médico, eu não sou terapeuta, eu estou terapeuta, para pegar a sua essência, né? Pronto. Mas Então, então vamos pensar assim: você não é terapeuta, você está terapeuta. O que você é? Só para falar dos dois primeiros que a gente falou. Você é uma pessoa curiosa e atenta. Uma pessoa que é estudante exploradora. Você explora muito. E você é muito perceptiva. Essa é você. Essas são as características. Não, eu sou o médico. Tá, beleza. Você é médico, mas você pode ser uma médica individualizadora. Você isso. pode ser uma médica que pensa muito em restauração. Eu vou fazer um parênteses aqui para contar uma história sobre uma mulher que é uma norte-americana, executiva de uma empresa multinacional, Sim. extremamente bem sucedida na profissão e tal, e que ela tinha como número um dos talentos dela o comando. Comando é um talento, e aí pode ser que alguém de vocês esteja nos assistindo tenha comando, pode ser que não. Vocês sabem que a gente é indivíduo tão único que as chances de uma pessoa ter os mesmos 5 talentos no primeiro lugar, nos primeiros 5, né? O top 5, na mesma ordem é de 1 para 33 milhões. Ou seja, não tem jeito. A gente é diferente mesmo. A E a gente é um. combinação, único. E essa combinação entre o primeiro, o segundo, o primeiro e o quarto, o primeiro e o quinto, quando ela se mistura, ela potencializa ainda mais, né? Então, a gente entra agora no terceiro talento da Lívia, que é o ideativo. Ideativo, na verdade, é aquela pessoa que, por característica, gosta muito de fazer as coisas de um jeito diferente. Ela procura novos caminhos para resolver velhos problemas, né? E aí, o que o ideativo costuma ser? Ele costuma ser artista, assim como você é, né? Ele costuma ser inventor, ele costuma ser criador de tanto de coisas quanto de ideias novas. Técnicas novas na terapia, então, eu faço um monte de arte. Geralmente, a pessoa que tem ideativo como um talento natural, ela é muito espontânea, né? Ela é Ai, muito criativa, muito inventiva. E não é só isso, ela também é engenhosa na hora de criar as situações e as soluções. E também é muito criativo cooperativa. Costuma cooperar com as pessoas, né? e muita criatividade, né? Ou seja, eu bloqueio com Não, é verdade. E, inclusive, a ideia desta live de a gente conversar sobre isso ao vivo foi dela, não foi minha. Ela minha. que pensou, poxa, se a gente fizer ao vivo, muito mais gente vai poder ter acesso a isso. Então, vamos para cima.
é transbordar, trazer para vocês mais conhecimento, né? Quanto mais a gente colocar isso, a gente reter as coisas, compartilhar, mais a gente flui. E eu já estou assim, cansada de gente bloqueada nessa vida. Já deu, a gente tem que correr contra o tempo que a gente nasceu para dar resultados que não são o que a gente está dando. A gente tem que melhorar muito e a gente não pode ficar preso nos nossos bloqueios, nos nossos traumas, né? Isso aqui ajuda demais. E aí, a gente entra no quarto tema de talento da Lívia, que seria a restauração, que é um tema de talento. E esse aí vamos pensar, né? A Lívia é uma pessoa que é uma terapeuta, que tem um tremendo de um talento para individualização, ou seja, ela consegue identificar as diferenças das pessoas e os problemas individuais de cada um. E ela é uma pessoa que faz isso com muita criatividade, mas não só isso, ela está sempre muito preocupada com a restauração. E o que é restauração? O que é? Vamos lá, eu também quero entender, porque a classe é assim, gente, mas vocês estão participando. O que o restaurador faz? Ele normalmente é um facilitador, é um diagnosticador. Você consegue fazer esse diagnóstico, por quê? O que a restauração lá dentro quer dizer? Quer dizer que você sempre quer resolver o problema. Você é solucionador de problemas. No seu caso, problemas de terceiros, que são as pessoas que chegam para você com... Eu sou uma restauradora de almas. Eu também faço de imagens, né, de santos. Eu terminei levando meu lado artístico para trabalhar com imagens, porque... E aí, no trabalhar restauração de imagens de santos, eu fui fazendo esse link de que eu também restaurava almas, né? Restaurar os laços com os nossos pais, os laços paternos e maternos, porque as pessoas vêm muito para o consultório de treinar a performance de pai e mãe, e aí a gente tem que entrar, fazer uma intervenção sobre isso, um verdadeiro restauro de laços com os nossos pais. Pois aí você imagina... o restaurador é um reabilitador natural. E você me contou o seguinte agora, para todo mundo ouvir, que você levou o seu lado artístico para o negócio dos santos, né? Você pintava santo, a gente tem até tem duas aqui em casa sua. E aí o que acontece? Você mencionou o lado do santo que tem a ver com crença. Não por acaso isso aconteceu. Não foi por acaso, porque o seu quinto talento dominante é crença. Com ele, você não sabia que fazia isso por causa da sua crença, mas é a sua crença que te levou a isso. Nossa, crenças, valores, aí fechou. Olha que loucura isso, cara. Você está descobrindo o nosso foco aqui não é o que você faz, é o como você faz e o porquê você faz. Como é a grande charada, a grande charada. Então, como é que a Lívia externaliza a crença dela? Esse que é o jogo. Ela tem 4 santinhos que eu fiz lá para os filhinhos dela. Muito legal. Eu tinha desativado meu ateliê, entendeu, Marcelo? Mas agora eu estou na casa nova, eu fiz um ateliê para mim aqui, para eu poder trabalhar. E é assim, é um hobby, gente, entendeu? E é fundamental você utilizar, porque isso vai te fazer feliz. O fio terra. Nos momentos em que você estiver fazendo isso, você vai estar feliz. Com certeza, e olha o que a crença traz como característica. Sim. Determinação. Lembra que eu falei que a sua disciplina não está lá embaixo, na escala? Sim. Você não precisa da disciplina para entregar nada. Você tem a determinação que é causada pela sua crença. É muito louco isso, cara. Você ser você mesmo. Sabe outra pessoa que é determinada, que eu admiro, é minha mãe. Ela tem determinação muito forte nela. E talvez seja por causa disso também. De crença. Talvez. Uma pessoa que tem crença como um dos seus talentos dominantes é uma pessoa muito estável. Tanto emocionalmente, como estável na maneira de fazer as coisas, né? Você consegue ser linear. Você é constante, que tem a ver com estabilidade. Você sabe, só um parênteses, essa característica que está falando, tem na minha íris isso, essa estabilidade, você acredita? Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa quase circular, assim, não tem variação nenhuma, muita estabilidade, é uma pessoa muito estável. Você vê como vai casando, né, as coisas. Pois é. E aí, uma pessoa com crença é muito
tem muito princípio. Tem tudo na vida é baseado em princípios. Então, quando esse princípio é quebrado, ela sabe muito bem a hora de cair fora, porque isso deixa de fazer sentido, né, para ela. Marcelo, E pessoal, peraí que o pessoal tá falando aqui que meu áudio tá interrompendo. Deixa eu ver aqui se a rede, rapidinho. fala aí, oi, ouço. Oi, som. Oi. Voltou. Parece que sim, hein? Ah, alto sinal do Wi-Fi aqui, tá ótimo. Pois é, mas às vezes é instabilidade, normal. Tá. Uma pessoa com crença muito alta é uma pessoa geralmente apaixonada, comprometida, abnegada, sabe? É quase que um missionário mesmo. Você Ah, olha para aquilo e fala assim, poxa, eu preciso fazer com que outros entendam isso. Geralmente ela tem características altruístas também, se doa, né? Se muito. entrega para as coisas, né? Né? Então, Aí agora a jornada terapêutica gratuita no WhatsApp. Amanhã eu tô lançando o segundo grupo, gente. Vocês vão acompanhar. Porque até 257 pessoas, né? Pode ser no grupo. E é uma coisa que eu vou fazer aí ininterruptamente, porque as pessoas estão precisando disso, viu? alguém perguntou aqui qual é o método utilizado para saber dos pontos fortes, né? E É, um- É fica aí. interessante essa pergunta, porque é o seguinte, até agora nós estamos falando de ciência pura, né? Então, por mais que a pessoa seja cética com relação a isso, o nome do negócio é Clifton Strengths Finder. É uma metodologia norte-americana. Alguém já deve ter ouvido falar num negócio chamado Instituto Gallup. O Gallup, alguns anos atrás, olha lá. A Gallup foi fundada pelo Donald Clifton, que é o pai dessa psicologia dos pontos fortes. Ele aqui. E o Donald Clifton foi o cara que criou esse teste e esse Tá. algoritmo, que foi validado por 2 milhões de pessoas antes de ser comercializado. E eles Tá. foram evoluindo ao longo do tempo, são mais de 40 anos de pesquisa, né? Então foram Ah, evoluindo ao longo do tempo ao ponto de personalizar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo pessoal, tá? Eu tenho responsabilidade em primeiro e ativação em quinto. Minha esposa inverteu, ela tem ativação em primeiro e responsabilidade em quinto. Estão nos 5 dominantes? Estão. Mas se você ler o relatório dela e o meu relatório com o mesmo talento, são totalmente diferentes. Porque massa. é muito personalizado, né? Então você faz um teste com 177 afirmações que você vai se identificando com uma e com outra. Esse teste dura 40 minutos, só pode ser feito de uma vez. Você precisa entrar nesse site. Quantos minutos? 20 e tantos minutos, eu acho. Então, por quê? Você tem 40 minutos no máximo, mas Não, são pode quantas fazer antes. perguntas que 177. eu fui fazendo pá, tudo, porque assim, eu não E, tinha e por que eles só dão 20 segundos por resposta? Porque eles querem saber a sua reação natural. Então, natural. se ficar deixando você pensar, você fica, por que será que ele quer saber daquilo? Aí você fica tentando e não Entrar na coisa funciona. tem que ser no impulso, que isso aí é para pular o comando do cérebro, você tirar o cérebro da automação e usar a forma manual. Tá certíssimo isso aí. É a primeira coisa que vem na cabeça. Então, e aí, o que significa isso tudo? Significa o seguinte, que a grande maioria das pessoas é treinada e catequizada desde a escola a dizer Uhum, assim, onde é que você é ruim? O que você não faz direito? verdade. Então nós vamos prestar atenção nisso, né? O que você não faz direito? E pegar esse ponto fraco e tentar melhorar ponto fraco. Essa é a receita do fracasso. A receita do Essa MEC. é a receita do fracasso. Verdade. É, Auri Santiago está perguntando onde, como, quero fazer e tal. Depois você entra lá no direct do Multiplique por 10 e me chama que eu te explico. Isso é um processo, vou te explicar o processo agora, tá? A gente Tá. está desviando um pouquinho do assunto da Lívia, mas a gente já vai voltar para a Lívia já já. Mas como as pessoas estão querendo saber, a gente vai falar. Live para O que é esse processo? É um processo de 4 sessões, onde a primeira sessão
eu vou te fazer um questionário que a Lívia já respondeu. Isso. Eu vou entender você, entender as suas necessidades e onde você quer chegar, mas a pergunta mais importante de todas não é respondida no primeiro questionário, na primeira sessão, ela é respondida na última, porque é onde eu estou. O que significa onde eu estou nesse processo? Significa quem eu sou. Olha, Ok? Então, a partir de quem eu sou, o resto se desenvolve. Beleza. Eu preciso fazer um parênteses, Lívia, você me perdoa, para contar uma historinha que aconteceu aqui em casa. Aqui em casa. Mais precisamente a 30 centímetros de distância de mim na cadeira do lado. Eu vou explicar. Eu fiz o teste, e aquilo mexeu muito comigo, muito. Por quê? Porque quando eu tomei conhecimento de que isso existia, eu já estava numa busca por mim mesmo há quase 8 anos. Procurando em todo lado, procurando em guru e curso de tudo quanto é coisa que você pensa em fazer, eu fiz. verdade. E sabe quando você não se acha? Vai dando Aí no dia que eu fiz o teste, eu juro por Deus, gente, eu fiquei de 11 horas da noite, que é a hora que eu terminei, até as 3 da manhã, lendo e relendo e relendo e relendo, e falei, nossa, é isso mesmo, eu sou isso. E aí me passou um filme pela cabeça. Sim. Foi o seguinte, as coisas que deram certo na minha vida foram as coisas que eu fiz em cima daquilo que eu sou. Olha isso. E quando as coisas começaram a dar errado, foi porque eu negava quem eu era. E aí a transformação foi tão evidente que dois fenômenos aconteceram aqui em casa. Total. E aí depois que eu contar isso, eu fecho esse parênteses. Tá. Qual foi o primeiro fenômeno? Minha esposa chegou do meu lado e falou assim, 2 ou 3 dias depois que eu fiz o teste, ela falou assim, eu quero fazer esse teste aí também. Eu falei, tá, por quê? O que você tá vendo nisso aí? Ela falou que eu quero ficar assim, igual você tá. Eu falei, assim como? Me explica aí. Ela disse, você tá outra pessoa, você tá mais radiante, você tá mais cheio de energia e tal. Eu falei, olha pra isso, rapaz, que legal. E aí, mas teve um segundo fenômeno que talvez seja tão ou até mais significativo que esse, que foi o seguinte. Minha filha tem 5 anos de idade. Aprendeu a desenhar não faz nem o quê? 1 ano e pouco. E aí ela me desenhava pequeno no meio da família. Olha, isso é leitura terapêutica. Pois é. Depois de 1 semana, 2, quando eu comecei, eu me assumi, eu falei, eu sou isso. Eu sou um cara responsável, um cara que é extremamente energizado. Eu sou um cara que sou extremamente confiável. Você pode confiar em mim, que você não vai se dar mal. Se você precisar de alguma coisa, basta me dizer o que você precisa e a gente vai levar até o fim e vai te entregar. Puta, isso é libertador demais. Maravilha. E aí minha filha passou a me desenhar com o dobro do tamanho dos demais. Você ativou o Hulk cresceu. Deus do céu, isso foi lindo demais de ver. E eu fico emocionado toda vez que eu me lembro, porque faz parte de uma descoberta, né? Então, olha elas são as mais sensíveis no meio, no ambiente familiar. E ela captava tudo sem você precisar falar nada para ela. Ela já lhe desenhava pequenininho. E de repente ela já captou a sua transformação, captou aí que você nessa assim, ela já está botando para fora os conteúdos dela que a gente pensa que não, mas criança, entendeu? Percebe que a leitura no campo sistêmico. A constelação... E aí o que acontece? Pois é. E você vê como uma coisa se encaixa com a outra? Agora você imagina, Lívia, imagina o poder que tem. Uma pessoa que está procurando se encontrar, está atrás das respostas para ela, encontra uma terapia como a sua, transpessoal e tal, e soma a essa terapia um autoconhecimento profundo. Pá! Faz isso. Quem é que segura essa pessoa? Ninguém. Nenhum bloqueio. Entende? Não tem, porque assim, qualquer bloqueio que possa vir a existir, ele cai por terra no momento em que você sabe quem você é e sabe responder às situações da maneira que você é. Então, por exemplo, se você tiver alguma coisa que você tiver em dúvida, a primeira coisa que vai estar lá em você é, eu preciso estudar isso. Eu vou atrás desse conhecimento. Foi o que você tem feito, e eu tenho te acompanhado há algum tempo,
Você tem feito isso nos últimos anos. Se você fizer, a Lívia caiu para dentro do estudo. Foi. E isso foi trazendo para ela ferramental para que a individualização dela fosse melhorada, para que a ideativo dela fosse melhorada. Então, olha só, a gente vai agora voltar para a Lívia, que é o nosso foco. O meu foco é você, Lívia. Entendeu? Ó, eu vou dizer algumas frases aqui que tem a ver com a personalidade de cada cada talento seu. E vamos falar o seguinte, que faltou a gente falar isso porque a gente se empolgou. O que é de fato um ponto forte? Hein? O que é um ponto forte? A gente falou talento, talento dominante, tema de talento, mas e o ponto forte, o que é? O que é? O ponto forte é a potencialização do seu talento natural. Pega esse código aí. Ponto forte. Então, o ponto forte é você saber o que você faz de melhor e trabalhar para ele melhorar ainda mais. Aí você transforma o seu talento num ponto forte. Então, eu vou começar a descrever, por exemplo, o estudioso, que é um talento número 1 da Lívia. Eu vou falar umas coisas aqui, eu queria que você concordasse ou discordasse de verdade. Tá. Por exemplo, um estudioso. Eu estou falando em primeira pessoa, mas é como se fosse a Lívia falando, ok, gente? Só para entenderem. Eu sou alguém que gosta da experiência de ser aluno. Eu gosto do processo de aprendizagem. Deus ama processo, imagine eu. Eu vou. Aí, no caso, fazer, né? O primeiro é ser, o segundo é o fazer. Total. Eu vou seguir as coisas que me interessam. Total. Então, não venha me dizer, eu já conheci nesse processo todo de desenvolvimento de pontos fortes muitos estudiosos. E cada estudioso tem o seu jeito de aprender. Tem gente que detesta ler e aparece como estudioso entre os 5 primeiros. Por quê? Porque a forma de aprender dele é outra. Vamos respeitar e potencializar. Nós temos várias entradas para tem várias coisas que você pode aprender, não é só ler, né? A gente pode estudar. Uma coisa que o estudioso precisa, né? Eu preciso me expor a novas experiências. Total. Um valor do estudioso. Olha que legal. Viver no limite, na vanguarda, à frente do tempo. Ora. Isso é um valor que existe dentro do estudo. O que um estudioso odeia? Eu odeio saber tudo e pessoas que acham que sabem tudo. O estudioso nunca acha que sabe tudo. Ele sempre está procurando mais coisa. Isso é prosperidade, inclusive, gente. A gente nunca chega no limite, a gente não chega na estabilidade. Já sei tudo. Quem pega e fica nessa postura, ele vai ficar igual um monumento na vida, entendeu? Os pombos vão começar a fazer, defecar nele. Então, você tem que ficar no movimento. Então, nunca vai estar... Não. Eu pretendo... Agora eu vou fazer um papel de advogado aqui do diabo, porque é o seguinte, às vezes acontece, isso é importantíssimo mencionar, porque dentro dessa metodologia a gente tem 2 lugares. A varanda, que é o lugar onde você está exposto, está vendo, está tudo lindo, seu talento está em plenitude, mas tem o porão. E o que é o porão? Nós temos nossa luz. E aí, o que é que tem o porão? Acontece muito o seguinte, de você fazer um teste desse com uma pessoa e ela não se reconhecer nos talentos. Ou ela reconhecer aquilo como um defeito e não como uma potência. Essa pessoa então, eu vou... tudo embaçado, precisando... Vou te dar um exemplo, dentro do tema estudioso. A curiosidade em excesso, se ela não for administrada, ela pode se transformar em um vício pelo estudo. Sim. Então a pessoa perde produtividade porque está focado demais no estudo. E sabe uma coisa? O perigo de adquirir uma expressão que eu uso, obesidade cerebral. Você só fica acumulando conhecimento. Isso. E não vai para a prática e não vai colocar isso para fora, transbordar. Isso lhe ferra. Exatamente.
Aí, e você vê, falando dessa coisa do porão, né? Agora eu vou de baixo para cima na individualização, que é o seu segundo talento. Sim. O porão de uma individualização é sacrificar as necessidades de um grupo pela necessidade individual. Uhum. Então é o exagero do uso do talento. E aí o que acontece? A pessoa que se percebe fazendo isso, ela não consegue reconhecer que aquilo está fazendo mal para ela, ou que aquilo é uma coisa boa dela, só que ela está usando do jeito errado. Uhum. E o nosso trabalho com esse desenvolvimento dos pontos fortes é justamente fazer com que a pessoa... São 3 pilares. O primeiro pilar é identificar. E a identificação nós estamos fazendo exatamente agora. Lívia, você entendeu o que é ser um individualista, ideativo e tal? Para defender essa minha sombra. Porque às vezes assim, eu estou no grupo e eu defendo a individualização. Se o grupo não tiver afinado com os mesmos valores e propósitos, eu vazo mesmo, entendeu? Eu penso em mim e deixo o grupo. Porque está seguindo regras aí bizarras que o mundo impõe. E eu sempre, desde a minha adolescência, eu não seguia grupo. Os meus amigos às vezes começaram a usar drogas, eu me recolhia. Eu pensava em mim e deixava isso lá com eles, entende? Então isso eu aplicava. Uhum. E tem uma frase que a gente fala que é assim, o último a reconhecer a água é o peixe. Adorei essa frase. E por que o último a reconhecer a água é o peixe? O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui agora? É porque você é a última pessoa no mundo a reconhecer seus talentos. Você sabe por quê? Porque é tão natural que você não percebe o que está fazendo. Para você é óbvio. Gente, ser natural porque assim, ó, a prosperidade ela é natural, a pobreza é artificial, a pobreza é resistência. Quando você não sabe os talentos, quando você não sabe o que você é, o que você veio fazer, qual é a sua missão, o seu propósito. Então, ser natural é tudo que há e é tudo que a gente precisa ser. E as pessoas estão aí cada vez mais sendo artificiais, se comandando por regras, se comandando com cérebro, sagas familiares, na automação e não sabem tomar a decisão, tomar o comando de sua vida. O que você falou foi importante porque eu me lembrei de outro princípio da metodologia, que é a intencionalidade. O que é isso? Lívia, você é uma pessoa estudiosa, individualizadora, ideativa, restauradora e crente. Fora os outros talentos que não vai caber falar aqui agora. Mas assim... Religiosa não, viu? Crente, não é questão de religiosa, é crente no sentido de crença. Tem igreja, nem centro espírita, em lugar nenhum. Não, nada a ver, nada a ver. Vamos deixar claro. E aí o que acontece? Quando você precisa... Aí, mas eu não Quando você está com um problema e você precisa de uma solução, recorra aos seus talentos. Tá. Porque é lá que você brilha. E, ai, é lindo. Simples assim. Adoro o brilho. Então seja estudiosa, seja individualizadora, seja ideativa, porque é ali que você brilha. Aí alguém vai dizer para você precisa ser mais disciplinada. As favas com a disciplina, porque eu não preciso disto, porque eu não sou isto. Gente. Abençoados os que são, eu não sou. Sabe o que eu notava no meu relacionamento? Ser organizado, porque eu não sou organizada. Eu delego isso. Eu digo como eu quero, tenho as ideias, mas eu não sou muito de estar organizada. Tem gente que... Porque tem o perfeccionismo, e o perfeccionismo é um dreno mental que pode ser... Sabe canalizar isso e termina que tem uma casa extremamente organizada, aquele guarda-roupa todo certinho. Eu não consigo ser assim, até por eu ser essa alma de artista, de tudo, é muita coisa, eu não consigo organizar. E isso eu queria ficar melhorando esse ponto meu, ó que merda. Eu queria ficar melhorando. O que... nunca vou conseguir ser excelente em organização, eu nunca vou conseguir ser perfeita e nem quero, entendeu? E você não precisa dela, você não precisa disso. Bloqueio. Eu quebrei esse bloqueio. Você me fez quebrar isso. Porque eu tinha isso em mim. Porque o meu marido me cobrava isso. E aí ele focava no meu ponto que não era bom e não foca nos pontos que são bons, entendeu? Aí agora, eu vou dizer para ele, isso aqui é que você tem que olhar, entendeu? Agora você imagina, se as pessoas parassem de olhar para o que está errado com elas e passassem a olhar para o que está certo com elas. Exatamente, exatamente. Olha a mudança drástica de mindset.
Mas isso é um comportamento que o mundo impõe. As pessoas, elas só olham para os erros das outras, elas só julgam as outras pelos erros. E errar, gente, é natural, porque o errar é que a gente aprende. E nos nossos pontos fortes, com certeza a gente errou muito para aperfeiçoar eles. Ó, a Lívia Carneiro falou assim: fazemos muito isso com os nossos filhos. Tem uma pesquisa da Gallup que fez a seguinte pergunta para Isso se aplica. 1.048 pais. Eu vou explicar para ela isso aqui agora. Eles Tá. fizeram essa pesquisa, é o seguinte: se o seu filho chegasse em casa Uhum. com o boletim escolar dele, onde ele teria tirado 10 em história, 8 em geografia e tivesse tirado 2 em matemática, Todos. ok? Por quanto tempo você gastaria mais tempo conversando com ele sobre geografia e história ou sobre matemática? Com certeza a maioria vai querer o resultado bom onde não teve. E aí é aí que entra os bloqueios emocionais. É aí que você trava seu filho. Isto. A criatividade do seu filho, da sua criança. Então, não faça isso. Mas a gente não sabe, gente. Está aprendendo. Professores fazem isso, bloqueio. Assim, o maior bloqueio que tem na humanidade é o bloqueio de paternidade, depois o de maternidade e depois de aprendizado causado por professores, que às vezes cobra demais de você, que você leva um trabalho e reclama de que não está bem feito, mas aquilo ali foi o melhor que você... Mas aí veja só, isso nos traz a um problema, porque assim, se a sociedade precisa que você tire pelo menos 5 em matemática para passar de ano, você vai precisar tirar 5 em matemática. Aí a gente vai para os pontos fracos, porque o ponto fraco é para ser ignorado. Não. Quem acha que o ponto fraco é para ser ignorado aí na live? Responde aí. É Quem para dar acha aí que é? Quem acha que o ponto fraco é para ser ignorado? Responde sim ou não. É para ser ignorado o ponto fraco? Não, não sei, é para ser ignorado assim. A gente sabe que ele está lá, né? De vez em quando a gente pode pegar para usar como algum recurso, não sei. É assim, o ponto fraco não deve jamais ser ignorado, ele precisa ser administrado. Ótimo, ó, isso aí que você falou é um princípio sistêmico. A gente não deve excluir nada. Exclusão causa desequilíbrio no seu sistema. Então, não exclua seus pontos fracos, mas eles devem ser administrados. Gostei disso. Não é para ignorar, é para administrar. E como é que se administra o ponto fraco? Poxa, se eu preciso chegar na matemática ali para passar, eu vou fazer o suficiente para passar. Porque eu sou bom mesmo em história, porra. Eu não preciso da matemática para minha vida. Não Aí, é assim, não é aí que eu vou ser feliz, não é aí que eu vou brilhar. Eu nunca vou brilhar como um matemático, analítico, estatístico. Eu não vou vai. brilhar com história. Você sabe um talento que existe entre os 34 que foram identificados? Chama-se contexto. E a pessoa que é extremamente boa em contexto, ela usa a história das coisas, das pessoas, das empresas, para poder fazer o seu cotidiano mais palpável. Então a própria história dela faz sentido que ela use coisas do passado para ela poder contextualizar o futuro e o presente. Então, essa pessoa não sou eu, por exemplo. Não sei fazer isso. Mas tem gente que é. Tem um talento natural chamado input. Porra, que input, pelo amor de Deus? Quem input, É a me pessoa, explica. Meu 11º logo. é uma pessoa que gosta, tem prazer em recolher informações de tudo que é lugar. E às vezes informações que não tem nada a ver com aquilo que ela faz diariamente e tal. Ela gosta, faz parte do que é a vida dela. Então, a pessoa é extremamente agradável de conversar, porque geralmente ela tem muito papo, porque ela tem informações diversificadas, tá certo? Aí eu vou fazer uma pergunta para a nossa audiência, Lívia. Tá. Interessante, muito interessante agora. Vocês que estão nos assistindo agora, digam, o que vocês acharam da minha comunicação? Ela é boa ou é ruim? Eu preciso que vocês respondam. Pelo menos 3 pessoas respondam aí. Vocês acharam a minha comunicação boa ou ruim? Durante essa live? Pode falar a verdade, viu, galera? Não precisa mentir, não, viu? Se achar ruim, mete o pau aí. Não, eu achei excelente. Ó, alguém falou boa aí, Solange falou boa. A Cris Caldas falou boa.
Ah, Lívia Carneiro falou ótima. Ok, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Clara ali, ó. Beijo, Vou Iva. contar um segredo para vocês agora, ao vivo. O meu talento para comunicação é o último, Sério? 34. Eu Nossa, não tenho talento nenhum para comunicação. sabe qual é o meu? Analítico. O quê? O seu último, que uma artista, imagina, não tem nada a ver você ser ideativa e analítica, não faz sentido. Analítico é racional demais, né? Pode acontecer? Pode, mas não é tão comum, né? Tá. Aí eu pergunto para vocês, pô, se a minha comunicação é o número 34, o último, como é que você fala tão bem assim, né? Rapaz, Amigos meus me falam, por ainda causa da minha responsabilidade. o Eu vou meu. explicar. Hum, Eu vou explicar para vocês minha comunicação tá no 4. a diferença de um cara que é excelente comunicador e um cara que precisa da responsabilidade, como eu uso a responsabilidade como comunicação. Um comunicador, eu conto uma frase para ele mentirosa, uma historinha rapidinha mentirosa, ele é capaz de transformar aquilo numa história verdadeira e convencer 1 milhão de pessoas de que aquilo é verdade. Isso é o Ah, que o comunicador faz. Ele tem carisma, ele tá político. sim, Esse é um comunicador. Silvio Santos é um tremendo de um comunicador. entendi. Eu não tenho esse talento. Para mim, ter essa clareza que eu estou conseguindo transmitir para vocês, tem uma receita que eu só concatenei depois que eu fiz o teste. Precisa ser verdade. Se não for verdadeira e não tiver acontecido comigo, eu não consigo ter esta comunicação tão clara. Vocês entenderam a diferença? Vocês olharam para um cara agora que parece ser um tremendo de um cara que fala bem, não sei o que, não sei o que. Não é comunicação o talento dele. O talento dele é responsabilidade, que faz a comunicação aparecer, né? Cara, Então, é essa a grande diferença. Existe muita confusão. sabe um ponto que eu gostei aqui, meu? O sexto, conexão, né? Porque a palavra, Conexão. Isso. né? Porque, Lívia, você é a terapeuta perfeita. As caras, falo com gente que eu não conheço. Tô nem aí se tem seguidores, que isso convocando geral. A gente E fala foi nisso, ótimo. o Marcelo, ele é o Multiplique por 10, tá? Fala aí um pouquinho o que é o Multiplique por 10, Marcelo. Por que o Ah, Multiplique por 10? eu multiplico por 10 é até curioso, porque assim, faz uns 4 anos que eu tenho esse canal e 3 tal, minutinhos. e era para ter, e o nome era Multiplique por 10, porque lá dentro de mim, lá no coração, lá no fundo, eu tinha certeza que eu tinha condição de fazer com que as pessoas pudessem multiplicar por 10 o seu potencial. Eu só não Maravilha. sabia como fazer. Maravilha. Ó, você pegou um código, você baixou um download e não sabia como ainda realizar isso. Isso faz uns 4 anos. O coração é a morada da alma, é a morada de Deus na gente. É o coração que vai lá comandar. Porque isso aqui, ó, só quer saber de automação. Isso aqui, quando está automatizado, ferra com você. Então, ouça o seu coração também. O coração é a morada da nossa alma. Marcelo, eu adorei aqui essa sessão. Vamos marcar mais vezes para falar, porque são muitos talentos e muitos que estão na sombra podem Ó, estar na vida aí de outras pessoas. só para concluir, eu achei muito legal. Teve a Josianapo aqui, eu não sei exatamente, mas vou chamar ela de Josi, tá? Ela falou assim: responsabilidade pressupõe comprometimento. Compromisso, um cara responsável, como eu sou, eu posso falar de carteirinha porque eu sou mesmo, assume um compromisso psicológico com aquilo que ele promete. Olha que É o maravilha. comprometimento que ela está falando. Então, às Não, vezes, você não sabe por que você se compromete com as coisas, e o porão da responsabilidade é o seguinte: você assumir mais do que você consegue entregar. sim. Então, o equilíbrio está no dizer não. Eu Mar- estou no meu limite, meu. Sai depois a gente conversa. Entendeu? Então Marcelo, tem tudo isso. falta um À minuto. vontade. Falta um minutinho aqui, daqui a pouco devem encerrar a gente. Ó. Falta um minuto só. Faça suas considerações Certo. finais. Eu adorei. Vamos marcar semana que vem uma outra para a gente falar mais um pouco. Vamos sim, vamos sim. Vai Pontos fortes de novo. colocando a visão terapêutica, as coisas, né, para as pessoas. Isso. Obrigada pela presença de vocês. Vocês são fantásticos. Vocês são muito amados. Adorei aqui essa live com o Marcelo do Multiplique por 10. Siga lá e façam. Então, patrocinem autoconhecimento, autodesenvolvimento. A gente precisa disso.
Isso é libertador. E a gente faz esse movimento de cá para dentro. Esse é o verdadeiro sentido da... Quem quiser saber mais, me chama no